Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Estamos aqui novamente para um Lab GNU ao vivo, o Lab GNU hashtag 43. E nós estamos aqui, não é a hora disso aqui ainda. Ixi, está escrito 42 aqui, meu Deus. Olha só, está escrito errado. A gente tem que arrumar isso aqui porque não pode ficar errado, né? Então vamos arrumar já no ao vivo e a cores aqui, porque eu cometendo essas gafes assim não pode, né? Porque aí o pessoal depois vai olhar nas thumbnail e o negócio está errado e aí fica muito mal, né? Pega muito mal aqui para nós, mas a gente vem, conserta aqui, deixa eu salvar aqui e agora como um passe de mágica eu imagino que a próximo comando que eu apertar aqui, espera lá, deixa eu selecionar aqui, selecionando aqui, salvar aqui, e criar aqui e substituir aqui e eu agora acho que já está certo, né? Já está certo, muito bem. Então estamos aqui no Lab GNU, hashtag 43, hoje é dia 5 de outubro de 2021, são 19 horas e uns quebradinhos no horário oficial do Brasil e estamos, como todas as terças-feiras, às 19, 19 e pouco, aqui no Lab GNU, que você pode acessar aí por creteu.com.br/labgnu e com isso você será redirecionado para uma sala de Jitsi mantida pelo nosso amigo, colega, professor Luiz Leal, que se chama Malamanhado/labgnu. Mas eu deixei creteu.com.br/labgnu porque vai ficar mais fácil da gente lembrar e tudo mais, né? Tá curtindo aqui os nossos LabGNUs? Faça aí o seu apoio, né? Ele pode ser feito através do seu joinha, através do seu compartilhamento, né? A forma que você achar mais legal, né? E se você puder e quiser fazer uma colaboração financeira, ela é super bem-vinda, tem aí os QR Codes e também na descrição desse vídeo. Se você tiver em condição e achar que a gente merece, quiser fazer uma contribuição recorrente, a gente tem a nossa campanha lá no Apoia-se, então apoia.se/curso GNU. Eu, obviamente, aproveito para agradecer a todos e todas que estão colaborando da forma que cada um pode aqui com o nosso trabalho, para que ele chegue a mais gente, para que mais gente possa se beneficiar e que a gente juntos possa construir conhecimento e todo mundo se aprimorar e tudo mais, né? E para mim tem sido bastante divertido. Eu quero lembrar sempre que eu sou encontrado aí nas mídias sociais por @creteu e que a gente tem lá o nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Vem fazer parte, já somos lá 1.050 pessoas que estão lá para aprender, para ensinar, para ajudar, para ser ajudado. Todos e todas são super bem-vindos lá no grupo e me parece que a gente está conseguindo construir um grupo que é saudável, né? Que as pessoas conseguem trocar ideias, divergir, mas com uma forma civilizada, né? Até porque se não for civilizado, a gente dá o famoso ban, né? A gente bota para fora, porque a gente não quer gente mal educada, a gente quer gente que tem interesse em construir junto o conhecimento, né? Então, eu vou começar o dia de hoje falando dos meus experimentos aqui, que começaram no Lab GNU último, né? Com o nosso querido Stream Deck. Está centralizado aí na tela para você que está nos assistindo aqui no ao vivo? O Stream Deck, ninguém responde, foi todo mundo embora. Também não agradeci ninguém, né? Dá pra ver, dá pra ver. Então eu quero agradecer aqui o Wagner, agradecer o Igor, o Francisco, o Gelo Fitster, o Sidney, o Saulo, o Matiusco, o Guarini, o Eloy, o Wellington, o Francisco, o Alexandre Rangel. Então a gente começou a brincar aqui, e eu quero agradecer ao Guarini, que está presente, que me deu isso de presente aqui, ou nos deu aqui de presente para o Lab GNU, para o curso GNU, etc., né, que é esse tal Stream Deck, né? O Stream Deck é um aparelhinho muito bacana, né? Eu vou até botar na tela um pouco maior para ficar melhor de ver. Eu vou botar nessa aqui maior. É um aparelhinho muito bacana, olha só que legal. Ele é um teclado, mas ao mesmo tempo essas teclas são também micro telas, de modo que dá para colocar imagens e tudo mais, né? Esse é o Stream Deck, é muito bacana.
E no nosso último lab, a gente tentou botar ele para funcionar e fracassamos miseravelmente, né? Pelo menos enquanto estávamos na gravação, né? No pós Lab GNU, porque você que está acostumado a vir aqui, se você não está, vem ver como é que é. Mesmo depois de acabar a gravação, a gente fica gravando aqui em torno de 1 hora e tanto, perto de 2 horas, mas depois, muitas vezes, a gente vai até altas horas aí, né, brincando aqui e tudo mais. E depois, no pós-Lab GNU, a gente acabou que a gente conseguiu fazer o bicho funcionar e eu quero mostrar algumas coisas que eu já evoluí também, né? Então eu vou aqui no meu terminal e eu vou me tornar aqui a toda poderosa Rutinha, né? E agora nem errei a senha, e vou rodar aqui um Journal CTL-F para acompanhar o que acontece aí. E eu vou ligar o equipamento, e vou inclusive mostrar ele ligando aqui. Apareceu um monte de coisa aqui, o que houve aqui? Coisas do LibreOffice que está aberto ali, deixa eu fechar o LibreOffice, que eu, afinal de contas, eu abri o LibreOffice para poder corrigir o erro que estava aqui na página, né? Aí ele falou alguma coisa aí. Deixa eu ver, é isso aí. E bom, então vamos lá, Journal CTL-F, e eu vou ligar o aparelho na porta USB. Ligando o aparelho, ele liga, acende e mostra aí, inclusive, que alguma coisa aconteceu. A gente aparece aqui, inclusive, o número de série e tal e coisa, mostrando que o Elgato Stream Deck foi conectado aí, né? Isso já acontecia, já tinha acontecido no Lab lá, por quê? Porque para fazer funcionar qualquer equipamento, a gente precisa de comunicação. E esse é um equipamento USB. Então a comunicação com o USB, independente do equipamento efetivamente funcionar, ele, se tiver elétrica, eletronicamente funcional, ele vai aparecer no USB, né? Porque a porta já conhece os negócios todos, já tem um módulo no kernel para USB e conversar no USB. Então nós evoluímos, né? E de que maneira nós evoluímos? Bom, o que é que eu fiz? Vou mostrar aqui para vocês o que é que eu fiz. Se eu rodar aqui um dpkg-l, pipe grep Elgato, a gente vai ver que temos aí um pacote, ó, Python 3-Elgato-Stream Deck. E que pacote é esse? É justamente o pacote que eu estou fazendo. Então, depois de ter conseguido fazer o negócio funcionar, eu não me dei por satisfeito e falei, poxa, isso é muito legal de estar no Debian, né? Então vamos colocar no Debian. Então eu fiz o pacote e ainda estou fazendo alguns ajustes e tal. E um dos Debian developers, o brasileiro Samuel, está me dando uma força aí, vai fazer a revisão do pacote, me deu umas dicas e tudo mais, mas o pacote está criado e muito em breve ele estará no Debian, né? Então, inclusive, eu tratei de fazer o caminho necessário para isso, qual seja, criar um bug no Debian, né? Então eu tentei fazer o empacotamento aqui e tal e coisa, e deu bom, né? Consegui que ele fosse empacotado, mais do que isso, que funcionasse o empacotamento, né? E tal, pá. Claro que precisa de certos ajustes, porque o Debian é extremamente rigoroso e tal, essas coisas, com o processo e tudo mais, né? Então tem que estar tudo muito redondinho, né? E o primeiro passo, eu vou colocar aqui no full screen para mostrar para vocês. O primeiro passo, depois que eu consegui fazer o empacotamento, eu fiz lá um bug no Debian, que é chamado de ITP, que é Intent to Package, demonstrando para o projeto Debian que eu tenho a intenção de empacotar isso para o Debian, né? Então a gente faz isso através da criação de um bug que se dá no envio de um e-mail. Eu usei a ferramenta Report Bug para produzir esse e-mail. É um processo simples até de fazer. E está lá o bug 995.493. Está lá um bug no meu nome dizendo que eu tenho a intenção de fazer esse empacotamento. Tem lá o nome do autor do upstream, que é o Dean Câmara, cujo e-mail é esse que está aqui, e a página dele no GitHub e tal. Já tem aqui a descrição simples do que é esse pacote e também a descrição mais longa do que é esse pacote. E eu estou trabalhando ainda no pacote, ajustando detalhes e tudo mais para que ele funcione e fique empacotado de maneira adequada, né? Mas eu vou mostrar para vocês que neste pacote, então se a gente olhar o que é que tem num pacote, dpkg-l, a gente vê o que é que tem num pacote, né?
Então, Python 3 é o gato. Estão aqui os arquivos que foram colocados nesse pacote. Né? E esses arquivos têm algumas coisas, como por exemplo uma regrinha do rules do dev, para que o dispositivo possa funcionar adequadamente, e tem lá os Pythons da biblioteca e tudo mais, e nesta biblioteca o Upstream oferece uns testes, né? E aí aqui tem esse script chamado Example Basic, ele está já no pacote, eu vou rodar ele aqui, por enquanto eu vou rodar ele como root, né? Mas ele não precisa ser rodado como root não, mas Python 3, e vou passar aqui o endereço, ops, não foi, copiei errado aqui, Python 3, vamos passar o endereço aqui do arquivo, que é o script, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vamos lá, atenção, tum, e imagino que tenha funcionado aí, funcionou, olha lá que bacana, vou botar na tela grandinha aqui também para ficar fácil de ver, ó. Olha só que legal, ó. Que bacana, ó. Então a gente tem aqui os botõezinhos já funcionais, não sei se você consegue ver aqui, mas ao apertar a carinha muda, olha que bacana. Dá para ver, não dá? A carinha muda e tal, mas não faz nada ainda, só muda a carinha. E tem um botão aqui de sair, né? Que ao clicar ele apaga tudo e volta tudo ao normal. Então eu vou lá de novo no terminal e vou rodar o nosso amigo lá, rodei, ele já mudou tudo aí outra vez, e é isso aí. Então a biblioteca está funcionando com o pacote que eu fiz. Então isso já é um grande passo, pelo menos eu penso que seja, né? Agora, quais são os passos seguintes, né? O passo seguinte é poder configurar isso adequadamente para poder servir para alguma coisa, né? O Stream Deck, eu tenho como objetivo usá-lo para fazer aqui as transferências de cena do OBS, para eventualmente até brincar um pouco com a sonoplastia e com essas coisas todas, né? Mas ele serve para uma porção de outras coisas. Ele é um teclado extra e que funciona como um menu também, né? Justamente porque pode colocar umas imagens aqui, é muito bacana. Esse Stream Deck, esse modelo que eu ganhei do Guarini, obrigado Guarini outra vez, ele tem 15 botões, né? Mas é possível de fazer paginação, quer dizer, é possível que a gente ponha lá um botão para mudar para uma nova página de botões, né? Então, com isso, a gente pode ir tendo uma porção de botões. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma das formas possíveis digamos, eu ter aqui 15 aplicativos diferentes, ou 14 aplicativos diferentes. Então, eu aperto um botão e vem para uma configuração de menu daquele aplicativo, né? E aí eu aperto um outro botão e volta para o menu inicial, aperto um outro botão e vai para um outro aplicativo. Então, tem muitas utilidades interessantes aqui. Só que configurar tudo isso vai exigir alguma coisa para que isso seja possível, né? E aí eu saí procurando, o pessoal também ajudou a procurar e encontramos um programa também escrito em Python, uma interface gráfica para fazer isso, né? É uma interface gráfica que usa Qt, usa Python, mas ela tem uma porção de dependências. E empacotá-la me pareceu ser alguma coisa meio complicada demais, especialmente para esse momento agora, né? Então, o que eu estou tentando fazer e estou tentando encontrar também quem queira ajudar. Ô, Juca, você falou que ia ajudar, né? Então, vem ajudar nós aqui. Qual é que é a minha ideia? E se alguém tiver uma ideia diferente, por favor, se manifeste aí. Estamos à disposição não só para ajudas, como para ideias. As ideias são sempre ajuda também, né? A minha ideia foi o seguinte, como existe essa interface nós demos uma observada lá no pós... Não, nem foi no pós-lab, foi no Hackerspace da comunidade DebXP, que acontece toda ou quase toda sexta-feira, às 8 horas. Né? Acessa lá, debxp.org barra Hackerspace, DebXPHS, né? DebXP Hackerspace. Aí você vai chegar numa sala de Jitsi também para a gente fazer várias brincadeiras aí, né? E a ideia então é que eu tive essa ideia, né? Que tal pegar essa interface gráfica, a gente olhou um pouco do código dela e viu que o que ela faz é ler um arquivo no formato JSON, que é um arquivo texto fundamentalmente, né? Que indica o que cada botão vai ter, né?
a interface lê esse arquivo, apresenta isso graficamente e possibilita que a pessoa vá editando isso graficamente, né? É uma solução bem legal, mas eu imaginei em pegar o trecho do código deste arquivo, já que é livre, né? Que lê o arquivo JSON e que manda para o equipamento essas configurações. E pegar só esta parte, né? E fazer aí uma espécie de CLI, né? Que a turma chama, Command Line Interface, que seria um programa em Python muito simples, que eu digo para ele, ó, lê esse arquivo tal. E ele manda o conteúdo lá para o equipamento, usando essa biblioteca que a gente já conseguiu empacotar, né? Aí hoje, conversando com o Samuel, ele até sugeriu uma possibilidade que também me parece ser bacana, que uma vez que a gente consiga fazer esse trecho de código aí em Python, a gente já procura fazer o envio disso para o upstream da biblioteca, né? Então, eventualmente, o projeto lá no upstream pode ter tanto a biblioteca quanto uma interface em linha de comando simples e tal e coisa, que seria legal, porque aí a gente poderia fazer o empacotamento, já ter as duas coisas e já ser funcional, né? Como editar esse arquivo? Aí cada um cuida do jeito que quiser, né? Eu vou provavelmente editar usando o meu editor de texto preferido, que é o VI, mas aí a coisa já fica funcional e mais do que isso, né? Já no Debian, né? E o bacana de fazer empacotamento no Debian é que assim que ele entra no Debian, horas depois ele está no Ubuntu, né? E aí, dependendo do momento em que isso ocorrer, dali a pouco ele está na versão seguinte do Ubuntu, e por sua vez no Mint, no Pop! OS, e etc, etc, etc. Né? Então, colocar um pacote no Debian é uma coisa muito bacana, porque ele vai seguindo todas as derivadas do Debian, acabam recebendo o pacote também. Então, é muito bacana. A nossa colaboração não se limita ao Debian, né? Ela se estende aí para frente, né? Então, essa vai ser a nossa intenção. Então, estamos nesse passo aí, à procura de uma interface a mais simples possível, né? Que seja fácil de empacotar, que seja legal de usar e que já dê, portanto, a funcionalidade que a gente deseja aí para o equipamento, para poder já na próxima, quem sabe no próximo laboratório, não sei, próximo laboratório é quinta-feira, você sabe que a gente está toda terça, toda quinta. Não vou fazer uma promessa de que isso vai estar pronto até quinta-feira, né? Mas tão logo a gente consiga, eu acho que vai ser bem legal para estar à disposição aí para todo mundo. Prometeu para quinta, então? Tá, não prometi porra nenhuma. Promessa feita, beleza. Não prometi não. Mas a gente vai, não depende só de mim, porque eu sou fraquinho, né, em Python, né? Eu sei assim o básico do básico do básico, não dou conta disso, né? Dei conta de entender que mais ou menos funciona assim. Então, poderia ser em outra coisa, mas como a biblioteca é em Python, né, não faz muito sentido, a meu ver, usar outra coisa, porque vai ter que fazer uma interface entre uma coisa e outra, acho que não é legal. Mas, enfim, estamos aceitando sugestões aí, né, para fazer o negócio, né. Mas é isso aí. Então, estamos nesse ponto e vamos dar prosseguimento, então, ao Lab GNU com a história. Também no último Lab GNU, o Saulo, né, ele me pediu que eu estragasse umas máquinas virtuais deles aí, de modo a ele ter um problema no boot, né? E aí eu fiz isso, estraguei, e parece que ele conseguiu recuperar até de um jeito diferente. O que é que eu fiz no estragar a máquina virtual dele? Numa das máquinas, o que eu fiz foi o seguinte, eu cheguei aqui no diretório /boot /grub, onde tem o arquivo grub.cfg, e eu simplesmente apaguei esse arquivo, de modo que quando ele deu boot na máquina, ele viu lá uma tela escrito lá grub e mais nada, que é o tal do console do grub, né? E para solucionar isso, a gente tem até um vídeo que aqui no canal que mostra isso, né? Ele teve que dar os comandos do grub para carregar o kernel, para passar os parâmetros do kernel e para carregar o initrd. Mas isso ele tirou de letra, acho que inclusive no mesmo dia, se não me engano, não foi, Sal? E já, eu não lembro se foi na terça ou na quinta, mas ele resolveu de boa. O outro, né?
O outro problema, na outra máquina virtual, eu fiz uma sacanagem um pouco maior, né? Que o boot lá era BIOS, né? Então não tem esse diretório x8664EFI, mas um outro que é o i386, papapá. Eu apaguei esse arquivo. O que é que tem nesse diretório? Nesse diretório tem os módulos do Grub, né? E esses módulos são fundamentais, inclusive, para a gente poder chegar no console do Grub, né? E eu simplesmente apaguei esse diretório, né? Ao apagar esse diretório, quando ele deu boot na máquina, não chegou no console do Grub, ficou num modo chamado Rescue, né? Então fica lá escrito Rescue e um sinalzinho de maior que, e ele disse que resolveu. A forma que eu imaginei de resolver seria qual? Seria dar boot num live CD e aproveitar o Grub do live CD. Não é nem completar o boot do live CD, é só dar boot num live CD que tem lá um Grub, né? E a gente ensina, inclusive, aqui no canal como fazer um pendrive que seja capaz de dar boot tanto via Grub, via BIOS Legacy, como via UEFI. UEFI para poder servir de ferramenta de trabalho, né? Mas tendo um Grub, qualquer que seja, a gente pode usar o Grub de um pendrive, o Grub de um CD de instalação para dar boot no nosso sistema. E eu imaginei que o Saulo fosse resolver desta forma, mas ele disse que conseguiu resolver sem ser desta forma. Então eu estou esperando ele aqui para contar para nós, né? E sem reinstalar, viu? Isso não estava nem... Cadê a sonoplastia? Tá sem sonoplastia porque o Guarani tá fora de casa. Aí a gente paga uma grana pro cara, velho, pro cara fazer sonoplastia, e aí o cara já, como diria Saulo, farrapa com a gente, né? Farrapou, né? Já farrapou o negócio, né? Vou ter que Então, começar a andar com a plaquinha, fez tanto sucesso que eu vou começar a andar com a plaquinha de som. exatamente, tá vendo? Eu esperava isso, não esperava um comportamento... Essa viagem tinha fretes incluso de animais e tudo mais. Então tá certo. Mas tá valendo, não tem problema não. Então, Saulo, você vai mostrar aí pra nós o que você fez, como é que vai ser? Vou. Deixa eu só, antes de começar, tirar uma dúvida que surgiu. Pois não. Porque quando o Grub entra nesse grupo de recuperação, em modo de recuperação, isso quer dizer que só e somente basta o UEFI rodar aquele arquivo Grub x64? Como Ou assim? ele precisa carregar mais módulos, outras coisas? Não, precisa... É assim, quando você está no modo Rescue... Porque né? porque você apagou os módulos, certo? Certo. E como é que o Grub rodou sem os módulos? Essa é minha dúvida. Então, porque o Grub tem uma parte, né? Na aula 34, que eu falo do temido boot, né? Eu falo disso, né? Então, o que a gente tem? A gente tem... Deixa eu pegar aqui, ó. Hack, KVB... Alguém falou que não estava vendo aqui no Ultimate. Tá vendo no Ultimate de boa? Ou não mais? Alguém responde? Alguém que está no Ultimate? Dá para ver perfeitamente no Ultimate. Então tá bem. Então foi alguma instabilidade que ocorreu. Obrigado, Felipe. Deixa eu ver aqui qual é que é a XIV. Deixa eu ver qual é a imagem aqui para mostrar para vocês. Asterisco PNG. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, vamos usar esta ideia, né? Vamos aqui para o full screen. Vamos aqui para o full screen. Eu estou aqui e isso aqui são os slides da aula. Ixi, justamente não tem esse aqui nessa aula. Tem, mais ou menos, era essa imagem que eu queria, não. Uma outra. E essa outra, então, não está nessa aqui, está onde está, hein? Porque nessa aula eu tenho esse slide aqui, ó. Nesse slide, dá para explicar bem aqui. O que mostra esse slide aqui? Ó? Esse slide mostra as 4 possibilidades que a gente tem aí, que é dar boot com BIOS ou Legacy, ou boot UEFI, né? No caso dessa sua máquina era Legacy, né? Ou BIOS, né? Então, o que acontece? Aí a gente tem 2 outras circunstâncias. Quando o particionamento é DOS ou quando o particionamento é GPT. Né? Vamos lá para o caso mais simples, que era o teu caso aqui, que era boot Legacy com particionamento DOS. Então, quando a gente
faz uma instalação em que num dado momento lá se roda grub install, o que o grub install faz? Ele copia uma porção de coisas. Que coisas são essas? Se a gente tiver com particionamento DOS, ele vai copiar lá entre a MBR e o início das partições, ele copia o que é chamado estágio 1,5 do bootloader. Então, quando ele fez isso, né, ele copiou esse estágio 1,5 e também copiou dentro do diretório /boot/grub esse outro diretório i386-pc com os módulos do grub, né? De modo que, feito isso, desligou a máquina, quando liga de novo, o que acontece? Entra a BIOS, já que você deu boot BIOS ou Legacy, ela vai lá na MBR buscar onde é que está o bootloader, né? Seja ele qual for, de qualquer sistema operacional que seja. E aí tem um trecho dessa MBR, a MBR é composta de 512 bytes, tem um trecho dessa MBR, que são 480 e tantos bytes, que é o estágio 1,5, perdão, o estágio 0, o primeiro estágio, né, o estágio 1 aí, o primeiro estágio do bootloader. Então ele tem lá já um trecho de programa que já sabe que tem que buscar nesse pedaço aqui, ó, né, que é o estágio 1,5. E aí ele vai, busca esse pedaço aqui, é mais código. Esse código roda. O que esse código faz? Esse código já busca módulos do grub. Como não encontrou esses módulos do grub, porque a gente apagou os módulos do grub, aparece lá grub rescue. Então a gente tem já um grub rodando, a gente tem já um console extremamente limitado do grub, que é chamado rescue. E é isso que eu deixei o salvo, né? Mas nesse modo, no caso, ele tem pelo menos os módulos de vídeo e essas coisas. Muito básicos, né? Muito básicos. Se você precisar de algum módulo um pouco melhor de vídeo, não tá aí não, cara. Tá só o basicão do basicão. E o mesmo se aplica se fosse no modo UFI, né? GPT. O mesmo, só que no caso, se fosse o FI, o arquivo que eu teria apagado, o diretório que eu teria apagado, seria esse x8664EFI, que é onde ficam os módulos, que é como está aqui na minha máquina, né? Na minha máquina, que é boot UEFI, a gente consegue ver aqui, vou abrir aqui mais uma telinha, que é, no meu caso aqui, ó, /boot /boot/grub, a gente tem um diretório que é o x8664EFI, e dentro desse diretório o que a gente tem são os módulos, né? E um desses módulos principais é um que chama normal. Eu sou normal. Esse é um dos módulos principais aí para... Na verdade, eu até tenho um arquivinho aqui, que ainda não virou artigo lá, mas eu tenho um arquivinho aqui que chama boot... Disk, não... Deixa eu ver aqui, git status, grub arquivos. Ó. Esse grub.arquivos foi umas brincadeiras que eu fiz, né, que foi vendo... Quando eu tenho um rescue, o que eu fiz para gerar esse arquivo aqui? Eu fiz o seguinte, eu peguei e apaguei todos os módulos, né, e dei boot na máquina. Quando eu apaguei todos os módulos e dei boot na máquina, apareceu o rescue. Aí o que eu fiz? Eu tentei ver o que eu precisava. Eu tentei carregar o primeiro módulo, que é esse normal. E aí ele carregou o módulo, mas não dei boot de novo, ele reclamou, ó, falta tal coisa. Aí eu fui e pus esse módulo. Falta tal coisa, eu fui por esse módulo. Falta tal coisa, e assim fui chegando a ver quais são os módulos mínimos, né, para que a coisa funcione, para que eu aí passe a ter o grub e não mais o rescue, né? Então alguns módulos foram necessários para eu saber quais são os mínimos módulos necessários para fazer a coisa. Eu não sei como é que o Saulo resolveu o problema. Como é que você resolveu o problema, Saulo? Interessante. Assim, aí deixa eu relatar que, a meu ver, eu tinha que resolver sem, no caso, um live CD. Uhum. Porque foi o que eu achei que o Cretil meio que deu a entender. Então vamos lá. A solução que eu pensei, antes de você contar a que você fez, a solução que eu pensei seria, você pega um pendrive virtual, ou o que fosse, né, um CD de instalação, uma coisa do tipo, para dar boot no grub de um pendrive,
E aí rodar igual a primeira solução do primeiro problema, né? Rodar os comandos Linux, initRD, carregar, e ao carregar, rodar um grub install que iria recopiar esses arquivos e estava solucionado o problema. Era essa a solução que eu tinha pensado, mas se você conseguiu uma outra, conta para nós aí que é melhor ainda. Foi, nas minhas pesquisas eu só achei, assim, 99% eram essa solução. Certo. E só que a última, só que eu como achava que não tinha que usar um pendrive para auxiliar, aí eu fui pesquisando, e achei uma que não precisava. Opa, show de bola. E conta para nós então qual foi. Ou mostra para nós. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu botar no full screen então aqui. Pra gente ver a sua tela. Aliás, se você quiser fazer a demonstração de novo, é legal. Tá compartilhando aí já? Tá. Por enquanto tá um infinito aqui, mas tá compartilhando. Pronto. Dá para ler aí? Dá. Pronto. Aqui eu botei, ó, desafio do Cretil. Show de bola. Organizado. Show de bola, hein? Aí sim, hein? Ó, uma vez, um aluno que estava aqui no laboratório, ou no Tira Dúvidas, eu não sei, fez um comentário, algo como, poxa, Cretil, você pega os alunos pela mão mesmo, né? Aí o Saulo, na mesma hora, comentou, mas às vezes puxa a orelha, né? Então, porque eu de vez em quando puxo a orelha, especialmente do Saulo, né? Mas agora a gente tem que também elogiar, né? Então, olha que bacana. É isso que eu sugiro, ó. O cara tá fazendo aí dicas NG da vida, né? Dicas onde ele vai descobrindo coisas, anotando, né? O que é muito bom. Eu já entendi qual foi a solução que você fez e é muito bacana a solução que você fez. É muito melhor do que a que eu tinha imaginado, né? Então conta para nós aí, mas parabéns aí que você está fazendo um arquivo de anotações e que eu recomendo a todos fazerem o mesmo. E vocês estão acostumados a ver aqui, eu sempre consulto o meu, né? Então manda aí, o que você fez aí? Primeiro eu anotei aqui a mensagem de erro que aparecia logo na entrada do grupo no modo de recuperação, né? Uhum. Aí ele já apontava que estava faltando o arquivo I386. O diretório, né? Isso. Uhum. Aí qual foi a solução? Foi que no próprio modo de recuperação, ele setou aqui, né? Setou o root nessa partição. Isso é só para facilitar o processo de você poder escrever dizendo barra, né? Então, esse set root igual a hd0,ms-dos1 é para você indicar, olha, o barra agora, né? Inclusive, na linha de baixo, você põe set prefix igual a hd0,ms2, né? Então, na verdade, nem precisava, né? Porque você poderia ter usado a variável root, que é o que você fez na primeira linha, né? Mas beleza, vamos lá. Então, no caso, isso aqui não é necessário, né? Não, do jeito que você colocou aí, não precisaria, não. Certo. E nesse set prefixo aqui, o que é que ele... É porque é assim, o grub, quando você roda esse comando insmod, que já está no rescue, ele vai procurar por um módulo, né? E onde é o local que ele procura pelo módulo? É um local que tem a variável prefix definida. E por padrão, essa variável prefix vai procurar lá no /boot, /grub, /i386-pc. Mas acontece que os módulos que são copiados quando a gente roda o grub install são copiados para esse diretório. Mas eles são copiados, quer dizer, onde eles estão? Eles estão no /usr, /lib, /grub. Então, quando você indica isso, né, através do set prefixo igual, ele vai buscar ali. Aí ele passa a ter um módulo para poder ser usado. Aí você, quando roda insmod normal, ele carrega o módulo, que normalmente é o que ele vai fazer sozinho, procurando no diretório /boot, /grub i386pc. Quando você faz isso, você indica um lugar reserva da onde estão esses módulos, né? Então quer dizer que com esse comando aqui, set prefix, ele redireciona para esse comando aqui, Não, ele faz com que o grub, ao invés de procurar no lugar padrão, que é o /boot, /grub, i386pc, ele vai procurar nesse novo lugar que você indicou para ele. Isso essa variável prefix, ela é atribuída por padrão com o valor /boot, /grub, i386pc. Quando está tudo no normal, né, quando está tudo em ordem,
O primeiro estágio do Groovy carrega o estágio 1,5. O estágio 1,5 tem já atribuído a ele que a variável prefix tem o valor /boot, /groovy, /i386pc. Aí ele procura pelo módulo normal lá para carregar o módulo normal. E é por isso que ele dá esse erro. Ele não encontrou esse diretório, porque nós apagamos. Quando você redefine a variável, né, aí o programa insmod, que faz parte desse Groovy estágio 1,5, procura num lugar diferente. Aí ele encontra. Quando ele encontra, ele carrega, não dá erro. Aí você põe ele para rodar, normal. Esse comando normal está dentro do módulo normal. E quando você rodou insmod, você carregou o módulo normal, e aí, a partir daí você pode rodar o normal. Quando você roda esse normal, ele vai para o prompt do console do Groovy, não foi? Isso. E aí virou o mesmo problema que o anterior, né? Isso, justamente. E aí você rodou aí Então, o LS e tal. Só para confirmar, então quer dizer que existem módulos nesse diretório também, no caso, né? Ah, vamos ver? Vamos lá, ó. Vamos ver, ó. Vamos mudar aqui para o meu terminal, para ficar fácil de todo mundo ver. E vamos lá, ó. Se a gente rodar aqui um dpkg, aqui eu não tenho. Vamos numa máquina virtual que eu tenho aqui, que é a máquina Clovis. Então tem módulos em 2 lugares diferentes. Porque, veja só, se eu rodar um dpkg-l, groovy-pc, que é o nome do pacote, não é? Tem o groovy-pc, que só tem essas informações aqui, ó, certo? Beleza? E tem o groovy-pc-bin, que efetivamente tem os módulos e outras coisas, ó. Tá vendo ali, ó? O SR, lib, groovy, os módulos todos ali, ó, tá vendo? Eles vieram no pacote, ok? Olha só, cd/groovy ou cd/boot/groovy, tá vendo lá o i386pc? rm i386pc -r. Apaguei. Beleza? Não tá mais lá. Quando eu rodo groovy install, e o nome do dispositivo, que aqui eu acho que vamos ver, lsblk, é o VDA, né? Então, ó, groovy install /dev/vda. Aliás, tem um jeito de fazer aqui que eu acho que é menos verbose, talvez. Isso, verbose. Ele vai mostrar o que ele está fazendo, tá? O que o groovy install está fazendo. Então, groovy install /dev/vda, que é o dispositivo que eu quero instalar o groovy, menos verbose, para ele dizer tudo o que ele está fazendo. E olha só o que ele está fazendo. Ó. Copiando, tá vendo só? Copiando cada módulo que veio do SR, lib, groovy i386pc para dentro do /boot, /groovy i386pc. Ó. Copiando cada módulo. Você vê que até não é tão rápido. E fazendo mais umas outras bugigangas. Se eu olhar aqui agora, ó o diretório de novo aí. O diretório voltou. Então, quando você muda lá o prefix, você aponta para outro lugar. Então, ele temporariamente consegue encontrar os módulos. Perfeito? Perfeito. É isso aí. Foi uma solução melhor do que a que eu tinha pensado. Muito melhor, parabéns. Bom, e cadê cada sonoplastia? A gente faz aqui ao vivo a sonoplastia. Beleza? Tem alguma dúvida ainda? Alguém tem alguma dúvida? Uma outra sugestão de solução ou coisa parecida? Só uma dúvida rápida sobre o Groovy. Pois não. Essa anotação do MS-DOS 1 é específica para o MBR? É. Ok. Se a gente olhar aqui na minha máquina, né? Se a gente olhar na minha máquina aqui, não é? Se eu olhar lá no /boot, /groovy, groovy.cfg, aí a gente vai ver que aqui a nomenclatura, aqui eu estou usando o UID, né? Mas a nomenclatura aqui, ó, GPT, tá vendo? HD0, GPT e o número da partição GPT. Professor. Pois não. Tem aqui no tutorial que eu segui, no final foi um pouco diferente do anterior. Então pera lá. Vamos mostrar aí. Vamos ver aí. Full screen. E manda aí. Depois que fazer o procedimento do anterior, que você carrega o kernel e o init, você dá o boot pelo Groovy, aí você vai entrar pelo sistema, né? Aí no terminal do sistema, você vai abrir um terminal, aí pedir para rodar isso aqui, ó.
Groove, Então, é porque essa MKconfig. forma é uma forma mais genérica, né? O que faz esse groove mkconfig -o /boot /groove cfg? Ele vai criar o arquivo de configuração do groove. Aquele que no primeiro problema eu apaguei. Isso é a forma genérica. Em termos de Debian, a gente não roda groove mkconfig. Quer ver? Eu vou mostrar aqui no terminal para você ver que no fim é a mesmíssima coisa. Não, eu tô só dizendo como foi o Não, perfeito. terminei fazendo. Maravilha. A gente roda update groove, não é? Uhum. Quando a gente quer atualizar, refazer o arquivo de configuração. O arquivo de configuração do Groove, que é esse groove.cfg, é justamente o arquivo que é lido por um comando que é o config file, que monta o menu do Groove, certo? O update Groove é um script que tem no Debian, e não tem em outras distribuições não derivadas do Debian, que faz a criação desse arquivo. Mas vamos dar uma olhada no que é o update Groove. Ó. Command -v update Groove. Ó. É esse arquivo aqui, o sr sbin update Groove. Vamos dar uma olhada em que é esse arquivo. File, o sr sbin. Ó, é um script. Então vamos olhar o que é esse script. O script roda justamente o que você rodou. Groove, mkconfig -o, o arquivo de configuração. Tá vendo? Então, rodar isso que você rodou aí, que é o MK, compartilha a tela de novo aí, isso, rodar o groove -mkconfig -o /boot groove, é exatamente a mesma coisa que rodar o update groove. É que o update groove tem no Debian e derivados e não tem em outros sistemas, às vezes não tem, no Arch Linux, no Parabola, etc. Não tem, a galera roda, dá no mesmo, né? E essa bandeira que ele passou também aqui, ó. Ah, o menos recheck. Esse menos recheck é porque se você não roda ele, eventualmente você tem um outro dispositivo, ou você já tem um arquivo de mapfile que chama, que indica quais são todos os dispositivos, aí ele apaga esse arquivo. Mas para você ter certeza, ó, você não tem que perguntar para o Creteu. O Creteu não tem que saber tudo, né? Então, e não pode depender de mim, né? A gente roda uma coisa chamada man. Então, man, vamos ver aqui, man groove install, e aí a gente vai ver os parâmetros. Aí a gente vai ver aqui, ó, o recheck, ó. Vamos achar o recheck. Tá lá. Também pode ser feito aqui, ó. Olha lá. Recheck deleta o device map, o arquivo device map, se ele já existir. Porque esse arquivo device map aponta para dispositivos, né? Que o Groove Install deve procurar, ou coisa parecida. Então, se você roda esse menos recheck, caso já exista esse cara, ele apaga. Beleza? Beleza. O que mais que você rodou? Vamos lá para o full screen outra vez. Vamos lá de novo para a tua tela. Aí depois então veja só. Não tem por que rodar update Groove, entendeu? Isso é isso que eu tava vendo. Você escolhe aí o que você vai rodar, né? Eu sempre prefiro rodar o Groove Install primeiro e depois o update Groove. Mas é show de bola. Beleza, era só... No final deu tudo certo. Muito bem. Aí você restabeleceu o cara e foi show de bola. O que eu ia sacanear, e acabei esquecendo de sacanear, é que além de fazer isso, eu ia mudar a senha do root, né? Por quê? Porque aí quando você conseguisse dar boot, o que ia acontecer? Você ia tentar logar, não ia conseguir, você ia ter que fazer de novo, entendeu? E aí ia ter que conseguir. Mas aí tu já tem vídeo falando como é que faz para mudar. Sim, mas você ia ter que fazer essa solução que você fez, de dar boot, de mudar o prefixo e não sei o que, e carregar o módulo de novo, 2 vezes, entendeu? Entendi. Porque quando a gente está no console do Groove, as coisas que a gente escreve ali, assim como quando a gente tem o menu do Groove que aperta a letra E para editar, só vale para aquele boot. A gente não está editando o arquivo de configuração nem nada, né? Então aí você ia ter que fazer 2 vezes. Era uma sacanagemzinha extra só para ferrar, entendeu? Mas é isso aí. Muito bem solucionado, melhor do que a solução que eu tinha pensado. Por quê?
porque você nem precisa de um dispositivo extra, né? Para você ver como o Groovy é poderoso, né? Que a gente pode resolver problemas de Groovy, né? E aí a gente vê muita gente falando, dá boot num live CD, roda o programa boot repair, que é essa coisa de solucionar um problema sem saber qual é a causa e, portanto, sem aprender nada, entende? Desse jeito que você fez e que é o jeito que eu recomendo, você vai, você pesquisa e tudo, aí você começa a entender como é que a bagaça funciona, né? O importante faz parte da bio do grupo, né? Resolver um problema é a consequência de entender sua causa, né? Então, quando você enfrenta um problema desse, seja seu ou seja de outro, aliás, eu falei um negócio na pré-aula e vou repetir, né? O laboratório GNU aqui não é para ensinar ninguém a nada, não. É só um jeito que eu arrumei de aparecerem problemas para eu aprender outras formas de resolver o problema. Então, essa forma, por exemplo, eu nunca tinha... É óbvia, mas eu nunca tinha pensado nela, né? De aproveitar e pegar os arquivos que já estão no pacote. Que às vezes pode acontecer de alguém não ter instalado o Groovy, aí não vai, o pacote do Groovy, aí não vai ter esses arquivos, aí você vai precisar de um live CD, né? Mas o importante que serve para resolver o problema é você quebrar a cara e aí com isso você entender como as coisas funcionam, né? Porque usar um programa simplesmente que resolve, entre aspas, resolve o problema, não te ajuda nada, não te ensina nada. Aí essa turma... Isso é uma espécie de janelagem, né? A turma fica sempre dependente de alguma coisa e não aprende, né? Aí cada vez que tem um problema, precisa de... roda aí o boot repair. Só que o programa, qualquer que seja, não pensa em tudo, né? E, portanto, vão ter circunstâncias que ele não dá conta de resolver. Agora, você entendendo como a coisa funciona, você sempre vai dar conta de resolver, porque você sabe o que é preciso para resolver, né? Então, é isso aí. Foi muito bem resolvido. Acabou de aparecer outra dúvida. Opa, diga lá. Então, pelo que tu falou agora, tu quer dizer que tem casos que não vão ter aqueles modos na... Sim, imagina que o cara mexeu alguma coisa na instalação, fez alguma coisa e apagou o pacote do Groovy. Aí não tem aqueles arquivos. Então não tem como você fazer o prefix lá, né, e mudar a localização para que o Groovy Rescue, ou seja, o estágio 1,5 do Groovy, consiga carregar os módulos para tornar o Groovy mesmo, com o console completo, né? Então, se você não tiver aquilo, você vai ter que fazer uso de um outro Groovy, de um Groovy que esteja em outro lugar, certo? Porque o bacana do Groovy é que o Groovy não carrega só um sistema, ele pode carregar qualquer sistema, e, portanto, você pode usar o Groovy do pendrive. É por isso que eu ensino aqui a fazer um pendrive. No CD de instalação do Debian e no Live CD do Debian, ele usa 2 bootloaders, né? Se você dá boot BIOS, ele usa o bootloader syslinux. Aí é um bootloader muito limitado. Se você dá boot UEFI, ele carrega o bootloader Groovy EFI. Aí esse bootloader, que é o Groovy, é muito mais poderoso, né? Aqui, quando eu ensino a fazer um pendrive de boot, eu ensino a colocar os 2 Groovys. O Groovy tanto para dar boot UEFI como o Groovy para dar boot BIOS. Então, esse pendrive de trabalho, você tem um Groovy. E aí com o Groovy você faz o que você quiser, cara. Você boota qualquer que seja o sistema. Tenha lá o que tiver. Porque você não precisa do Groovy do sistema instalado, porque você já tem o Groovy do pendrive, né? Sacou? Então, se por acaso, num transplante ou numa circunstância qualquer, sei lá, alguém apagou por engano, removeu o pacote, não tem mais esses arquivos, o que você vai fazer? Não tem no sistema o Groovy, de jeito nenhum. O cara não instalou o Groovy, por exemplo. Não é obrigado a instalar o Groovy, né? Tem aquele boot Linux, aquele bootloader do systemd, por exemplo. Aí vamos supor, deu um pau, não está indo por alguma razão, né? Aí não está indo por alguma razão, você tem um pendrive que tem um Groovy, aí você tem um Groovy para olhar com LS onde é que está o sistema, descobrir onde é que estão as coisas e assim vai, né? Isso é muito comum da gente ter. Às vezes não dá,
por exemplo, tem circunstâncias que a pessoa dá um boot na máquina e por conta de alguma bobagem que foi feita, não aparece nada lá. Então dá boot num pendrive, né, nesse que a gente prepara, que tenha um GRUB, aí a gente tem um GRUB. Aí com o GRUB a gente consegue ver onde é que está, quais são as partições, quais não são, para tentar adivinhar onde é que está o sistema, e aí carregar o sistema, e aí com o sistema carregado, putz, o cara não tem o pacote GRUB. Então vamos instalar o pacote GRUB. E aí a gente instala o pacote, aí roda o GRUB install e fica tudo ajeitado, né? Essa é a ideia. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida tua ou de quem quer que seja? Não, agora acabou. Mais algum problema pra gente resolver? Deixa eu olhar aqui. Tem que ser só relacionado a grupo ou pode ser nada a ver com isso? Não, pode ser nada a ver com isso. Qualquer problema. Eu tô com um teclado sem ser ABNT aqui e eu não consigo achar que mapa que é pra colocar o cedilha, cara. Eu acho que Túlio já pegou uns teclados meio assim, né? A tua voz tá bem baixa, viu, Guarani? Se você puder aumentar um pouquinho o volume, vai melhorar pra galera aqui. Peraí. Opa, agora melhorou bem, né? Assim melhor? Tá perfeito. Deixa eu só ler antes um pouco aqui as conversas aqui pra gente encerrar isso aqui, ficar mais fácil de fazer os cortes lá quando a gente for fazer corte, né? Vou fazer os cortes lá do podcast. Eu vi tu falando, não deu pra falar na hora. O Felipe fala... esse GRUB MKConfig, não é, de fato não é específico do Arch, tanto que a gente mostrou aqui que o script do Debian, na verdade, chama esse cara, né? Aí aqui o Felipe também colocou o manual, né? De como é que faz para invocar o arquivo de configuração, e ele deu um manual do próprio GNU Grub, né? O Sid Clay fala que o GRUB install também não sei o que, deixa eu ver se eu consigo entender. Exatamente. Então, acho que pelo que eu entendi ali é isso aí mesmo. Então, comentando aí sobre essa questão. Então, acho que a gente pode, pelo menos por enquanto, dar por encerrado essa questão do GRUB. Então, eu vou aproveitar, né, falar uma boa noite aí pro Luiz, que chegou. Chegou também o Fernando, chegou também o Antônio, e quem mais? O Wellington, e mais, deixa eu ver, o Adonai, e boa noite então, para quem não tinha falado boa noite. Mas eu vou aproveitar e vou fazer uma pequena pausa aqui para pegar mais uma aguinha e eu já volto já. Então vamos lá, estamos de volta. Diga aí, senhor Guarini, qual é a questão do teclado aí pra gente, conta a história pra gente. Eu comprei um teclado novo e guardei, aí descobri hoje de surpresa que mandaram errado o layout, me mandaram um teclado não ABNT2. Qual foi o teclado? Eu não sei exatamente qual é o layout dele, eu consegui colocar acentuação, mas o cedilha não achei aqui. Eu não sei se tem uma forma de... Me parece que não. De uma forma de detecção, né? Não tem. Né? Assim, eu ia perguntar isso, se não tem como... Tipo, o teclado não tem um parâmetro, ele não diz qual é o mapa que ele tem por padrão. Pois eu não conheço isso não, cara. Guarani, só tu fazer uma pergunta. A tua tecla Enter, ela tem formato de L? Não, então é a primeira vez que é um teclado ANSI americano. Tá, mas e o mapa? Você sabe? Mas ela tem o C cedilha, não? Não, ela não tem. E o Enter é aquele Enter retinho. É um retinho, teclado ANSI. Tá. Então deve ser aquele US Internacional das Vidas, né? Isso. Então, eu já testei vários aqui. A cedilha é a única tecla que eu não consigo, cara. Se você estiver usando o layout US International, o Alt GR mais C carrega o cedilha. Então peraí, deixa eu ver aqui. Agora, se você quiser, você pode colocar o layout ABNT. O problema é que você vai ter uma tecla a menos. A contrabarra não vai existir. Entendi. Eu uso o botão que tem aspas, tu aperta o botão e C. Pode ser também. Então, não, mas ele não entra o cedilha fazendo assim. Mas Alt GR normalmente funciona. Ou Alt GR ponto. Depende de como tá o layout. Mas aí o layout tá configurado para o inglês internacional ou não? Então tem que colocar como internacional. Tá. Você quer abrir um temate aí pra gente mostrar pro pessoal como é que faz pra configurar?
Eu tava mudando na opção do Gnome aqui direto. Vai, Ah, tranquilo. tranquilo nada, que aí só serve no ambiente gráfico aí, né? Ou ele, Ah, ou não, ele, sim, sim. ou Não, ele mexe no assim, arquivo certo. se ele tiver se estender, ele vai mudar pelo se estender e vai funcionar pro frame buffer também. Ah, Se então for com tá. OpenRC ou É não. claro que ele tem sistema dele, né? Tem Gnome, né? Ah, não, mas tem Gnome com OpenRC, funciona. Mas no Debian Então, outro não detalhe, tá esse assim. teclado, ele é aqueles compactos, ele não tem o teclado numérico, sabe? É, você comprou um igual o meu, cara, é incrível. O meu é assim também. Qual que É é o assim, teu? O meu. meu é o Red Dragon. Eu tenho um Corsair K95, Rapid Fire. Pode crer. O meu é aquele Red Dragon, acho que é Kumara. Qual é o switch que tem nesse troço aí? É o Blue. Ó, temos o Blue. Nossa, que bagulho, negócio barulhento. Barulho da cacete, porra. É, barulho O pra meu é caralho. Né? vermelho. o switch. Não, o vermelho é muito levinho, encostou. Eu tenho um também, mas encostou ele já registra, né? Ah, Tem pra que mim ser tem que ser assim psicopata mesmo. pra digitar, então. Então, mas seria legal, Guarani, você abrir aí o Temate, pra gente fazer umas conferidas aqui, inclusive para ficar interessante pro pessoal que tá Então, nos mas eu não- acompanhando na versão eu- gravada, né? Sim. Pra detalhar também, eu não quero que isso seja permanente, porque esse teclado é externo ao laptop, sabe? Ah, tá. E Ah, o então. laptop é teclado ABNT. É, normal. então nesse caso, acho que é melhor aí mesmo pelo Gnome, que aí você deixa os dois layouts e troca Isso, é quando o você que eu quer um, fiz quando aqui. você quer outro. Né? Tu usa qual layout? É o S International? Tem um. Não. Ele tem um Alt. O que é esse Alt? É o Alt. É o Mas você não. Alt GR. Ô, Guarani, então faz assim, cara, compartilha a tela tua aí do Gnome, que aí a galera vê, né? E acompanha Certo. também aqui, né? Senão fica só bate-papo nosso, que é divertido e tudo, mas para quem tá assistindo na versão gravada, porque nós estamos gravando, né? Aí a Aham. pessoa Então, vê. Eu tô com uma Guarini. tela só, deixa eu tirar da frente aqui as coisas. Peraí. Só perguntar, esse teu Gnome aí é o Wayland? Não. Ah, tá. Porque pra compartilhar tem uns BO com o Wayland. É verdade. Eu compartilho, mas eu faço umas loucuras muito doidas aqui pra poder compartilhar a tela. Com Pipewire e tal, é bem chatinho. Ó, só uma curiosidade, só para registrar. Eu fechei só a máquina virtual, a temperatura caiu 20 graus. Velho. Ah, tu usa Kemu? Isso. É, ele dá ele é pesadinho. É pesadinho mesmo. Tipo, tava quase em 90, tá em 50 agora. Ok, não. 50 em idle é razoável. Cara, o meu é 50 em workload. Né? Ah, o meu também, mas é um laptop, né, bicho? Então, o meu é um laptop também. Mas não é qualquer Consigo laptop já que tem um bom compartilhar trabalho a tela técnico. aqui, porque... Eu não tô Então, vendo ainda a tua tela, não. Não, mas não compartilhei. Onde tá essa opção? De compartilhar a tela? Tem No só Jitsi, share vídeo, share áudio. do lado não, da tá câmera aqui. tem É o o terceiro share- botão da esquerda para direita. Achei. E aí compartilha a tela toda. Isso. Eita, que nome bonito. Então pera lá, deixa eu botar aqui no full screen pra galera ver. É Gnome, viu? É Gnome. É Gnome mesmo. Pronto, né? vamos Tem fechar aqui o chat. Pronto. Tá aí o seu Gnome. Não fica com muita. E dá um tempinho aqui pra. Beleza. Tá lá. US Alt International. É esse? Esse mesmo. Então, mas tem um monte aqui, quer ver? Tá, ó, peraí, vai nos 3 pontinhos ali, ó, porque ele vai lhe mostrar o layout, como é que é os níveis da tecla. Não, Aí, tô ó, ligado. É View Keyboard Layout. Procura um cedilha aí, normalmente... Peraí, deixa eu ver aqui o C. Não, mas o Enter não é assim, ó. Deveria mostrar diferente, né? É porque, por padrão, ele vai mostrar o layout ISO. Mas isso pouco importa. O número de teclas é o mesmo. A diferença é que a contrabarra lá do Shift, ela vai pra cima do Enter. E aí o Shift Sim. ele fica grandão. Sim. O da esquerda é grandaço, mano. A diferença entre o ANSI e o ISO é essa, é a posição das teclas. Mas o número de teclas é igual. Mas esse é o teclado correto? Não? Eu só vou checar porque eu uso Devora aqui, então eu tenho que testar qual é, se esse Alt International ou se é só International. Só deixa eu olhar aqui. Beleza. Porque tem vários em inglês aqui, quer ver? Ó, tem o Dvorak, que tem os UK. Não tem que ter. Não é aquele que tem esse aqui, ó. Não esse, o International com Dead Keys, ó. Dois acima do que você tá. International with Não, Alt Gear, não, é esse isso? não. Mais pra cima. Esse? Esse.
Olha isso aí. Eu já coloquei ele também, mas não saiu cedilha. O que eu cheguei mais próximo foi fazer um C acentuado com acento agudo. Aham. Mas vê lá agora, tira o outro, Olha né? esse É, layout. vou mudar aqui, ó. Vou mudar pra ele aqui, né? Uhum. Ou só olha o mapa, que fica mais fácil. Internet. Pra não ter que testar. Aqui, ó. Isso mesmo, ó. Vírgula. Isso mesmo aí, ó. É Alt GR com vírgula. Alt GR com a vírgula. Tá vendo? Abre o editor de texto e testa. É isso aí mesmo. É. Alt GR com vírgula. Ô, Perfeito. maravilha. Aê. Seja bem-vindo ao mundo do teclado ANSI. Ah, Caramba, cara. Mas e aí, qual que é o lance desse teclado? Dá dicas aí, já que você usa. O que é que você quer saber? Gente, eu conheço vários devs que preferem, que falam que o fluxo de digitação é diferente. Eu senti muito ruim no começo, mas aí, já algumas horas depois, a única coisa que me incomodou, a cedilha eu pulei, deixei sem. Algumas coisas que eu mandei com cedilha foi sem mesmo. Mas a única coisa que eu achei ruim é colocar tio, cara. Porque o tio tá lá no canto lá da aspa simples, no Então, o baixo do S. tio ele pode ser aspas simples ou ele pode ser o Alt GR+. Como é? Alto. Alt GR+. O botão, você não fala é mais ou é menos. Alt GR+. Menos, né? Não, o meu tá Não. saindo esse. GR, mas. Peraí, Alt não, GR. Alt, Direita, né? Alt Alt da direita. GR fecha... esse parêntese quadrado, eu não sei o nome em português, desculpa. Não é melhor olhar no Colchete. mapa do teclado, não. Colchete. Aqui no mapa mostra? Mostra. Onde é que Qual tem que é o tio, né? deixa eu ver se ele tem. Não, porque tá lá, existem tá lá embaixo do diferenças. S. É, o seu é assim mesmo, é. É porque tem diferenças entre o Dvorak Internacional e o OS Internacional. Então eu tenho que fazer eu posso, pra não ter que usar então, o Shift. eu mas posso me diga usar uma esse coisa. Alt GR, Essa esse- tecla menu você usa? Qual tecla? Tem Do teclado que lado nem do tem. Ctrl da direita tem uma tecla menu. É que tem teclado que Aham, nem tem mais, usa. Cleitinho. Oi? Não, não uso pra nada, não. Tem teclado que nem vem mais com essa tecla. Então, eu não uso essa tecla para nada. Ah, né? não, Não é usa pra aqui nada. nesse negócio. Usa assim, ó, pra manipular a janela. Não, mas né, de ó. você usar. Ah, eu não uso muito, não. Então, eu prefiro usar o botão direito do mouse para fazer isso, certo? Certo. Você pode Que é o que essa mapear. tecla faz. Então, o que eu fazia no meu teclado japonês? Que esse notebook é o notebook da Xuxa, né? Obrigado, Cristiano. Ele é teclado ABNT. No outro notebook, que foi um presente também do Felipe, obrigado, Felipe, o teclado dele é japonês, né? E aí o que eu fiz? Não tem C cedilha, né? Então eu botei o layout japonês e editei o arquivo de layout para poder ter as dead keys. E na tecla menu eu botei o C cedilha, entendeu? Então para mim a tecla menu é o C cedilha. Então aí você pode eventualmente fazer umas trocas dessas também, né? Editando o arquivo. Também, mas aonde. Será que não tem um Alt GR igual eu achei o C cedilha aqui? Porque o C cedilha eu resolvi, eu preciso do tio agora. Ah, meu velho, certamente é uma questão de pesquisar, né? Ou se não mas tiver, ele você falou põe, do né? Alt GR, aqui ó, tá vendo? Essa tecla aqui, ó, é o tio. Só que eu só acesso ele com Shift, né? Uhum. É igual o meu. E aí é um Shift ruim, porque é Shift e essa ponta aqui é o oposto do que seria mais ou menos aqui, né? Ó. Sim, ruim mesmo. sim. Aí, porra, mas não deveria tá faltando então. O mapa tá certo, é esse mesmo? O será? mapa é esse, o mapa porque é o seguinte, eu não uso esse exatamente, eu uso o Dvorak, que ele é um pouco diferente. Uhum. Mas o Mas qual é a internacional diferença certo do é esse. Dvorak? Fala Ah, aí. não é outro QWERTY, layout. cara. É completamente diferente, o layout é outro. As teclas alfabéticas estão em outra posição. É outra posição as teclas. Nossa, mas tem a aquele base teclado dos níveis brasileiro, é o vocês já mesmo. viram esse bagulho? Qual? Teclado brasileiro. Mas é Dvorak aquele teclado. O brasileiro? Acho que é. Brasileiro nativo é Dvorak. Se for o nativo que eu tô pensando. Era um projeto, tinha até um jeito de você pegar um teclado ABNT2 e trocar as teclas de lugar fisicamente. Tá? Uhum. É Dvorak, é. É. Isso mesmo. Aí Ô, diz Cleitinho, que é só mais... pela dúvida, Pois não. esse teclado japonês que você tinha, a barra de espaço era dividida em dois? A barra de espaço dividida Eram em duas dois. barras de espaço ou era Não, só não. uma? É uma só, mas é bem É que pequenininha. tem dois teclados, dois layouts japoneses, é só pela dúvida. Ela é bem pequenininha. É, então. Isso é isso mesmo. Aonde que você tem no Gnome a opção para remapear esse menu aqui? Ah, Você pode usar o Deconf. Eu não sei se tá instalado, é o pacote Deconf Editor. e não foi assim que eu fiz. Eu editei o arquivo do layout mesmo.
Deconf Editor, eu acho. o nome. Mas não é. É do Gnome esse pacote. Tô ligado. Não, serve pro mate também. Sim, sim. É que as APIs são as mesmas. É. Ele vai mexer na seção do X, basicamente. A mesma configuração que você colocaria no seu .shorg.conf, você coloca aí no deconf. Aí ela fica mais universalizada. Mas tem que rodar isso como usuário regular, viu? Porque é do Usuário teu, regular, sim. do teu usuário. Agora que eu vim ver, o meu também é americano com teclas mortas. Isso mesmo. Roda deconf aqui, é isso só? Deconf. Não, ele já tá no menu. Nas aplicações. Ah, é gráfico? É gráfico, é gráfico. Tem as duas partes, né? Aí tu vai em org Aí be careful. e tu pode quebrar teu Gnome com esse troço. É org, Entendi. a Gnome, O negócio é bom, né? desktop. Eu que gosto descer é quando pouquinho. pode quebrar. Dá pra quebrar? Dá. Então eu tô no lugar Desktop. certo. Aqui. E input alguma coisa. Input sources, isso aí. Sources. E aí descer um pouquinho, esse XKB Options. Tu tem que ver qual a configuração para remapear essas teclas. Esses teclados têm software proprietário, né? Como Tem assim? alguns que tem firmware, mas não são todos tá. não. Mas os firmas são livres ou privados? Então, esse aqui que eu tenho, eu fiz um reflash para usar firmware QMK, que é um firmware livre. Mas por padrão ele vem com proprietário. Mas como ele tem uma ferramenta nativa de reflash, é super tranquilo. É esse que eu tenho Essa no caso. tecla aqui, é isso? Esse custom velho aí, você tem que achar qual é a opção certa pra você remapear essa tecla. Eu só tô dando caminho, agora qual é a opção eu não sei. Ah, pode crer, vou pesquisar Aí tu depois. vai aí, tu procura. Agora, já que você fez isso tudo. Isso aqui significa a tecla menu, é isso? Level 3 é a tecla Alt GR. Ah, tá. Level 2 é Alt e level 3 é Alt R. Isso aí. Fecha aí Como um assim, pouquinho, Alt G? Guarini, para Alt mostrar. R é o Alt da direita. Isso. Para mostrar Acho que é minha- eu apertei meu no no compartilhamento. terminal. Roda aí deconf no terminal. Não, você parou de compartilhar, que sacanagem. Ah, eu achei, você falou fechar, achei que era pra parar. Não, não. É para fechar aquela janela que você estava lá. Compartilha, por favor, de novo. O pessoal tá vendo todo mundo aqui na sala. Vai lá no terminal, que é para você ver a interface, a mesma coisa, né? Com deconf aí. Roda deconf aí. Não, é o deconf editor mesmo, mas vai dando tab nele. Dá tab. Ó, aí aparece as coisas todas aí, tá vendo? Aí bota org aí. Só org? Aí põe tab. Não, é que era barra org. É barra org, desculpa. Tab, a mesma coisa lá, tá vendo? Gnome, tab, Ah, da hora. é a mesma parada lá. Eu não Desktop, sabia disso aí. desktop. Olha lá, mesma. Você tem acesso à mesma história aí, né? Aliás, até melhorzinho, né? De ver. Eu sou suspeito, Depende, né? né? Eu sou É, suspeito. você é menos, bem com suspeito mesmo, Cretio. E aí tem set, tem get, tem você consegue rodar isso, né? Na verdade é uma coisa que a gente não gosta, né? Eu não gosto do deconf, por quê? Tem alguns problemas no deconf. Eles usam uma ideia que, na minha opinião, é janelagem pura, né? Que é tornar a coisa binária, né? Ao invés de fazer um arquivo de configuração em modo texto, né? Então, o deconf tem algumas limitações críticas, a meu ver, que é assim, por exemplo, você não consegue mexer se você não tiver o cara rodando aí, entendeu? Que é muito chato, né? É tipo log binário, pra você entender. É, Tem que exatamente. ter a ferramenta certa. Tem que ter a pra ferramenta funcionar. para, quer dizer, o princípio KEYS, o princípio Unix de ser um arquivo texto e, portanto, uma interface universal, né? Não é. Então é um arquivo binário que aí é convertido por uma API da ferramenta para depois virar, entendeu? É uma droga, né? Aí não vira mesmo, né? Pois é mó chato, né? Mas é Gnome Way of Life, né? Muito bem. O que temos mais de... Então tá resolvido aí, né, Guarini? Só preciso descobrir, na verdade, como endereçar aqui o Cedilha, mas já ganhei o Cedilha, já ganhei, agora só vou resolver o tio
remapeando pro menu. Vou ver se eu descubro se o Alt direita não acha algum tio aqui em outro lugar. Depois eu aviso. Ah, o Guarani, nome, rapidão. do jeito que eu usava, quer ver, deixa eu mostrar aqui no meu terminal, porque eu ainda tenho o mapa do teclado, né, que fica em USR, Share, putz, e agora, hein? Acho que é aqui mesmo, Keymaps, não é aqui. Deixa eu pesquisar lá que eu já vou saber. KDV, Layout, que aí vai mostrar alguma coisa aqui. Onde é que tá? Não lembro mais onde é que é o Felipe, mandei no chat aí pra tu. Vou ver, rapidão. onde é que é o cara. Vou ter que pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui, JP. Default Board. Como Aqui, que eu pesquiso o esse SR Decon? Share X11. Esse é o diretório onde tem os mapas de teclado, né? Esse aqui, ó. A gente olhar aqui tem os mapas de teclado. Aí tá vendo que tem um JP ou de JP PTBR, que fui eu que fiz esse JP PTBR. Aí tem as modificações, o teclado japonês, mas tem as modificações. Aí, inclusive, aqui vai ter a modificação da tecla menu, né? Que olha aqui como é que você vai indicar, ó. Pelo menos no layout do teclado é esse aqui, ó. C cedilha e C cedilha com letra maiúscula, né? Será que é esse o nome já? Pra colocar Eu acho aqui? que é, cara. Eu acho que é. Pera aí que eu tô com... Tá em desktop separado aqui, peraí. Eu não sei se a sintaxe é a mesma, mas é isso aqui. Esse é o nome da tecla C cedilha, né? Pô, e o fato de não ser um arquivo não me deixa fazer backup disso, por exemplo, né? Criar uma Que é, cópia. tem com o próprio deconf, etc, tem. Mas É é no seu ponto local share, se não me falha a memória isso aí. o quê? Essas configurações de deconf. Por usuário fica na home.local/share. Em Sim. algum diretório aí. Então dá pra fazer backup. Só não é Ah, tá. conveniente. É meio inconveniente, mas dá sim para fazer backup. Sempre dá, né? Eu vou ver com calma isso aqui, ó. Beleza. Vamos ver se tem atualização aqui para fazer. Tem. Você tinha uma pergunta aí, Guarini, sobre o teclado? Qual era que eu esqueci na real? Cara, eu vi que você curte teclado, eu vou separar minhas perguntas aí pra gente debater. Acho legal até fazer um lab falando só disso, Creti, eu tenho essa experiência aí do... Tu já fez algum lab específico falando Não. desse teclado japonês? Nunca fiz. É bem legal, porque é um assunto que tá... Hoje em dia tem mais gente olhando pra isso, né? Muito mais dev começando e o pessoal curtindo uns teclados bons, que durante muitos anos foi bem escasso, né? Aham. É verdade. Eu ainda sinto falta de uma ferramenta que eu tinha visto no passado, que era uma interface gráfica que você fazia o seguinte, cara. Você rodava e tinha os desenhos da tecla, né? E aí você dizia, ó, eu quero que essa aqui seja tal coisa, essa aqui seja tal coisa, essa aqui seja... E ele montava um mapa de teclado para você, entendeu? Entendi. Eu acho que mas aí eu teria que fazer um script para fazer que nem você direto nesse map, por causa do lance de plugar e mudar o mapa, né? Porque não é o teclado fixo igual o teu. O teu era o japonês, o teclado do laptop fixo, né? Isso, exatamente. Não, mas veja só, a questão, se você mudar o mapa do teclado, tem um jeito certo de fazer, que é você realmente criar um novo mapa de teclado para aparecer lá. US Guarani, entendeu? E aí você seleciona o US Guarani e ponto final, vem aquele lá bonitinho. Se você usar esse mesmo que você está usando, você faz uma cópia de reserva, né? E altera ele. Aí quando você mudar para ele, vai vir tudo bonitinho do jeito que você colocou, entendeu? É ruim desta forma? É, porque quando você atualizar, vai sobrescrever o arquivo, né? Então o certo é você fazer a coisa de um jeito bonitinho para poder ter um novo mapa de teclado e não sobrescrever quando atualizar o Debian, entendeu? Entendi. Ó, o Matheus falou no chat alguma coisa do teclado dele. MacBook de 2000. Ele está dizendo que usa um MacBook 5.7 de 2009 que não consegue o pipe quando o teclado está em português. Tem que mudar para americano para o pipe funcionar.
E ele configurou 2 atalhos para mudar isso. Então, eu acho que num caso desse é legal fazer um mapa de teclado para não ter que ficar nesse muda, né, toda hora, né? Mas, então, pelo que eu entendi desse modelo do teclado dele do 5.7 é que ele tem um teclado americano também. Então o ideal seria É. usar o layout internacional e não o Exatamente. ABNT. É Eu verdade. entender que ele tá usando o ABNT. Se É, ele usar internacional, o problema acaba. é verdade. Você não vai precisar ficar alternando entre os layouts. Então, No Gnome o que alterna já tem o padrão que é super. É que é fácil. assim, fácil. quando você tem uma única tecla para mexer, é mais fácil mexer desse jeito que falou o Felipe, né? Você vai lá e edita só aquilo, né? E tem várias formas de fazer isso. Uma é essa que foi mostrado aqui, editando pela própria interface do Gnome, né? Lá no deconf. Outra forma é você colocar no ponto X, como é que é, Felipe? Que carrega... Pode ser ou no ponto .xinit.rc, ou pode ser na Isso. versão do Shorg mesmo, que fica no /etc/shorg.d e alguma coisa Isso, exatamente. Você E aí criar uma versão colocar ou em qualquer script que inicie automaticamente no ambiente gráfico, por exemplo, colocar um arquivo que só define essa tecla nova que você queira, né? Realmente editar o mapa de teclado, eu fiz isso porque o meu era japonês, né? E aí não era uma teclinha só, eu tinha que mexer no dead keys, que não tem, né, no mapa de teclado japonês, né? Quando eu escolhia mapa de teclado japonês, as teclas todas funcionavam, mas não funcionavam essas tais dead keys, as teclas mortas, né, que são aquelas teclas das acentuações, né? Porque quando a gente digita, e inclusive hoje em dia ficou até um jeito mais bonitinho, né? Eu vou digitar aqui o acento agudo, ó. Ele aparece, antes não aparecia, né? Ele aparece, aí eu ponho o A e ele põe o A com um acento agudo. E antes não aparecia nada, ficou bem melhor essa interface, inclusive, né? É bem legal. Isso são as teclas mortas, e no teclado japonês não tinha isso, né? Então eu resolvi mexer nisso desta forma, mexendo o mapa de teclado, né? Aliás, né, Renatinha? A Renatinha, que está na comunidade DevXP, no grupo do curso GNU, que ela diz que assiste as aulas sempre na gravação, então bem-vinda, Renatinha, aqui na gravação. Ela uma vez teve um problema, demorou até para conseguir entender qual era o problema dela, mas qual era o problema? Ela tinha um problema na tecla U. A tecla U do teclado dela estava fisicamente sem funcionar, né? E aí uma solução até que ela pudesse trocar o teclado, né, foi justamente essa. Eu remapeei a tecla menu dela para ser a tecla U. Não, U não, J, para ser a tecla J, né? E aí então o teclado não funcionava a tecla J, ela apertava o menu e funcionava a tecla J, né? Então isso às vezes pode resolver uma tecla quebrada num teclado, você não tem que trocar o teclado inteiro, né? Você remapeia aquela tecla para algum outro lugar, né? Dá uma quebrada de galho boa, né? É isso aí. Alguém tem mais alguma... Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. Estamos com 1h17. Alguém tem mais alguma coisa? O Felipe está falando alguma coisa. Deixa eu ver. O Matiusco está pesquisando como é que faz isso no XFCE. Que eu acho que o próprio XFCE também tem uma forma de fazer isso. Aliás, o Felipe acabou de escrever isso aqui também. É verdade, eu também acho que tem uma forma de fazer. Boa noite, Vicente, que eu não tinha visto ainda. Boa noite, Jorge, que eu ainda não tinha visto. Guilherme, já falei boa noite. O pessoal vai chegando, indo embora. Tem Francisco e Francisco Vilmar, não sei se são duas entradas do mesmo Francisco. De todo jeito, boa noite, caso eu não tenha falado. E alguém tem mais alguma encrenca, alguma sugestão, alguma coisa? Senão a gente encerra esse, né? Vamos olhar lá. O Francisco, ele não quis aparecer, mas no nosso intervalo aqui ele me deu uma bela dica, né, de como resolver o problema, um probleminha que estava rolando lá no pacote, né, mas não rodou ainda, viu, Francisco? Aqui o pacote que eu estou fazendo, aqui que eu falei no começo do nosso lab de hoje, né, e estava dando um erro que não passava aqui o auto PKG teste, né, e ele me ensinou aqui, me ajudou, e eu já fiz, já mandei para lá, e estamos só esperando para ver se funciona, né? Mas ainda não funcionou, ainda não
não está rolando, mas não tem problema. Não sei por que aqui que o... Você tem alguma ideia, Francisco, do porquê que não rodou aqui ainda? É o sistema que está lotado de tarefas ou fiz alguma bobagem? É possível que seja que tem horários para não congestionar, né? Uhum. A gente vai esperando aí, né? Mas a gente já deu uma melhorada aí no pacote. Então, valeu. Valeu, Francisco. E é isso aí. Tem mais alguém com alguma dúvida, alguma solução, algum... o Francisco está dizendo aqui que acha que vai demorar mesmo. Em virtude da infraestrutura do Salsa lá e tal, deve ter algum tipo de critério de agendamento e tudo mais, né? É a famosa CI, né? Integração contínua, né? Continuous Integration, né? Que faz uma porção de tarefas aí para o pacote ficar show de bola, né? Muito bem. Então, se ninguém tem, a gente, obviamente, para quem está começando a vir aqui para o Lab GNU, a gente continua aqui batendo papo, mas para não deixar o vídeo tão longo, a gente encerra a gravação e aí sempre eu aproveito para convidar a todos e todas, né, virem participar toda terça-feira às 19 horas, toda quinta-feira às 19 horas, nós estamos aqui no nosso Lab GNU, que você pode acessar por creteu.com.br/labgnu e vir aqui participar. Tá com dúvida? Tem aí, me procura, eu sou @creteu nas mídias sociais, venha fazer parte aí do nosso grupo lá no Telegram, t.me/curso GNU, a gente também está na rede Matrix, também com o mesmo nome, curso GNU. Tá curtindo aí os nossos Lab GNUs? Deixa aí seu apoio, que pode ser o joinha, pode ser compartilhando. E se você quiser e puder fazer uma colaboração financeira, tem aí os QR Codes também na descrição do vídeo. Se você tiver uma condição melhorzinha e achar que a gente merece, e você puder fazer uma colaboração todo mês, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/curso GNU. Aproveito para agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui ao vivo no nosso laboratório, agradecer a sua presença virtual e audiência e agradecer, obviamente, aqueles todos e aquelas todas que estão podendo nos apoiar, seja lá da forma que for, com um joinha, com compartilhamento ou com uma colaboração financeira. Muito obrigado. E obrigado também ao feedback de todo mundo que tem deixado aqui no YouTube, né, e no Odyssey. E a gente está aí. E quinta-feira estamos aí de volta, se tudo correr bem. Um abraço e até lá.